Bom, pessoal, só fazendo uma apresentação rápida. Meu nome é Vitório Furucho, mais conhecido pelo sobrenome Furucho, tá? Eu sou membro da The Document Foundation, que dá sustentação, é a fundação que dá sustentação ao desenvolvimento do LibreOffice. Faço parte da comunidade Software Livre Brasil, né? Sou membro da Associação Software Livre Brasil e também da comunidade LibreOffice Brasil. Atualmente eu estou aposentado, estou mais fazendo um trabalho de divulgação, né, e evangelização do software livre, principalmente LibreOffice e ODF. Né. A minha vida profissional se resume no seguinte: trabalhei no SERPRO por 15 anos, trabalhei na Celepar, que é a Companhia de Informática do Paraná, por 24 anos, trabalhei um pouco também na Prefeitura de Curitiba. Fui professor por 20 anos na PUC Paraná, né? E com software livre já desde 95 que a gente vem trabalhando com software livre, tá? Com Linux. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o poder do LibreOffice, o que nós podemos fazer com ele. Tá? Muitos aqui talvez já usem o LibreOffice, é uma suíte de escritório, né? É um software livre, código aberto, e o formato dos arquivos que o LibreOffice usa é o ODF, tá? Que é o padrão aberto documento, Open Document Format. Tive a felicidade de ser o coordenador na ABNT para criar a norma brasileira do ODF, né? Então, também temos batalhado bastante sobre o padrão aberto do documento. E fazendo um parênteses aí, não é a nossa palestra, ajudamos a criar a primeira lei do ODF no Brasil, que foi lá no estado do Paraná. E essa lei passou a ser copiada aqui no Rio Grande do Sul, que também é lei no estado, no Rio de Janeiro e na cidade de Novo Hamburgo. E também tem um projeto de lei, a 3070, lá no Congresso, para se tornar uma lei brasileira de todos os órgãos, todas as empresas passarem a usar o padrão ISO 26300. Tá? Então, tivemos essa felicidade. É um software livre que está disponível para todo mundo. O que ele tem? Ele tem os seguintes aplicativos, né? Editor de texto, que é o Write, o Calc, que é a planilha, o Impress, que é editor de slide, né, de apresentação, o Draw, editor gráfico vetorial, tem o Base, que é o banco de dados, o Match, que é o editor de formas, né? Então, esses são os principais programas. Os mais usados são aqueles primeiros, como qualquer outro pacote de suíte de escritório. Um breve histórico: o LibreOffice, ele nasceu lá nos anos 90, através da StarOffice, né, que era uma empresa que tinha lá na Alemanha. Era um software gratuito, não era software livre. Então, era gratuito e era muito difundido. E mais tarde a Sun comprou a Star Division e passou a distribuir o StarOffice, e isso a partir de 99. Né? Então, ele já é bem antiguinho. E começou a cobrar uns troquinhos. E com isso, o StarOffice ele perdeu velocidade no uso. Né? E em 2000, a Sun resolveu abrir o código dos 3 principais programas, que é o mais usado, né? Editor, texto, planilha e apresentação. Então, nasceu o OpenOffice. No Brasil, passamos a usar o OpenOffice, só que tinha uma empresa lá no Rio de Janeiro que tinha o nome de OpenOffice. Então, foi proibido a gente usar a marca OpenOffice no Brasil. Daí, a batalha se seguiu e em 2005 passamos a usar o nome BROffice, tá? Porque a marca era registrada lá no INPE e nós não podíamos usar essa marca. E assim, o BROffice propagou bastante, foi bastante usado, também foi citado em muitos concursos públicos, e isso foi sendo difundido, né? Nós tivemos um colega lá no Paraná que desenvolveu uma apostila, e em muitos concursos públicos ela é citado, essa apostila que foi feita pela Companhia de Saneamento do Paraná. Mais tarde,
ali em 2009, 2010, houve uma negociação da Oracle comprar a Sun, e comprou a Sun, foi Java, foi todo mundo lá para a Oracle, né? E a política da Oracle é diferente, a política de negócios, né? Não é trabalhar com software, código aberto, software livre, e tivemos algumas dificuldades e houve uma divisão ali da equipe, né? A comunidade queria continuar com software livre, gratuito, e foi então criado a Fundação Documento, The Document Foundation, dia 28 de setembro de 2010. E foi feito várias tentativas, negociação com a Oracle, para ver se a Oracle cedesse a marca OpenOffice e também pudesse trabalhar junto com a gente. E não houve esse acerto, então nasceu a marca LibreOffice, também no mesmo dia, né? É uma marca, alguns falam LibreOffice e outros chamam nome um pouco diferente, mas é Libre mesmo, né? LibreOffice, no sentido latino, e o Office que todo mundo conhece, né? Daí o que aconteceu com o OpenOffice? Nesse período aí, houve um conflito interno dentro da Oracle, onde os engenheiros de software, perto de 40 engenheiros de software, que desenvolviam o OpenOffice, com a ajuda da comunidade, passou a ajudar também a desenvolver o LibreOffice, e a direção da Oracle não gostou, né? E deu um checkmate na equipe dizendo o seguinte: ou vocês trabalham para a Oracle, ou vocês vão para a comunidade, vocês não podem trabalhar em duas instituições, né? E isso não deu muito certo para a direção da Oracle, porque toda essa equipe de 38 engenheiros de software pediu uma demissão coletiva e ficou com a comunidade, né? Com isso, praticamente matou o OpenOffice. Ficou parado por mais de um ano, e com isso o LibreOffice ganhou velocidade. E ficou aí em torno de um ano e meio, essa indecisão da Oracle, e para nós foi muito bom porque as distros, né, as distribuições de Linux, todos passaram a adotar o LibreOffice, começando pelo Debian, né, que é a principal distribuição, que é derivada de várias outras, né? É a origem para Ubuntu, para o Mint ou Mint, sei lá, tem um monte de outras distribuições. Isso foi muito bom para nós. E todo o desenvolvimento no aperfeiçoamento de uma variação do OpenOffice, que tinha uma aproximação maior em termos de intercâmbio com os arquivos da Microsoft, a Novell tinha feito uma série de aperfeiçoamento no OpenOffice, e todo esse aperfeiçoamento foi incorporado também no LibreOffice. Então o LibreOffice se tornou muito forte, né? E todas as distribuições passaram a adotar o LibreOffice. E a comunidade inteira, a grande maioria, migrou para a TDF, né? A The Document Foundation. Pouquíssimas pessoas ficaram com o OpenOffice. E depois desse um ano e meio, a Oracle resolveu fazer uma coisa que eles não fizeram a nosso pedido, né? De doar a marca, que a equipe pudesse trabalhar com a gente. Eles acabaram doando a marca, o código, tudinho, para a Fundação Apache, né? Então hoje, depois de um bom tempo, voltou a ter o OpenOffice, mas eles perderam muito terreno, né? E com isso, de 2010 para cá, o LibreOffice ganhou bastante terreno e está sendo difundido por muitas instituições, muitas distribuições de Linux, no ambiente Windows, no ambiente Android, que a versão está quase pronta, a versão também para Cloud também está sendo desenvolvido bem rápido. Já temos versão de visualização do LibreOffice no ambiente Android, tá? Amanhã vai ter uma palestra da Eliane, que vai falar sobre a versão 5 do LibreOffice, e vai falar também do LibreOffice na nuvem, né? A versão Cloud. Então, o LibreOffice, nós temos a seguinte política de versões.
a ideia não é soltar a versão toda hora. Então, assim como no Ubuntu, nós temos 2 versões no ano. Tá? O que tem no mês a mês são os releases de correções e melhoria de performance. Tá? Então, nós temos uma versão que é lançada no verão e outra no inverno. Esse ano, a versão de verão foi dia 28 de janeiro e a de inverno vai ser agora dia 29 de julho. Tá? E é a versão 5 do LibreOffice, que vem com uma série de recursos. Não vamos comentar sobre a versão 5. Gostaria de convidar vocês para estar amanhã vendo a palestra da Eliane, que vai ser... deixa eu ver aqui o horário. Às 12 horas, na sala 40A. Então vai ter sobre a versão 5, vai ser muito bom. As versões disponíveis do LibreOffice, nós temos para Linux, das mais variadas distribuições, o macOS, é o sistema operacional da Apple, né? Quem tem os Macintosh e assim por dentro. Windows, as mais variadas versões do Windows. A Cloud, que está vindo aí a versão, né? A versão para pendrive já tem bastante tempo. É uma versão para pendrive, mais ambiente Windows. Então você instala o LibreOffice no teu pendrive e se você for em algum ambiente que não tem o LibreOffice instalado, você executa a partir do seu pendrive. Não vai modificar o computador de ninguém e pode abrir, fazer o que você quiser no ambiente Windows através do seu pendrive. Então é bem legal. E o Android está bem prestes a ser disponibilizado, mas quem quiser já ir testando, mais lá na frente no slide, nós vamos mostrar qual o endereço na internet que vocês podem baixar. A mesma coisa, ambiente para iOS, né, que é o sistema operacional do iPhone e do iPad. No Raspberry tem versão também que você pode instalar, e a versão Web Online, que também vai ser disponibilizada em breve. Quando a gente fala no poder do LibreOffice, o que a gente pode fazer com ele? É lógico, todo mundo, né, diz, ele pode trabalhar com texto, pode trabalhar com planilha, slide, apresentação, e assim por diante. Mas nós vamos ver especificamente o que a gente pode fazer que o software proprietário e outros softwares, mesmo sendo livre, não fazem. Próximo. Por exemplo, ele pode ler textos das mais variados formatos, né? O principal dele é o padrão ODF, que é Open Document Format, que é um padrão de arquivo aberto, né? Aqui alguém sabe o que é um padrão de arquivo aberto? Por exemplo, quem já abriu o arquivo doc com editor de texto comum, tipo caderno de notas, né, ou Gedit, vai aparecer um monte de códigos binários. Já? Então esse é um código, é um arquivo fechado proprietário. O código aberto, todo mundo que conhece HTML. Qualquer página de internet que vocês entram lá, entra no navegador, visualizar código-fonte, você vê como foi programado aquela página. Então, o padrão ODF nada mais é do que um arquivo XML, não é HTML, é a linguagem XML aberto. Você vê, por exemplo, um texto que aparece lá com negrito, uma cor, letra maior ou menor, ele tem todos os comandos. Não existe segredo nenhum. É um arquivo totalmente aberto, né? Então, isso é só para esclarecer. Pode ler arquivo CSV, que é muito usado no mercado, TXT, arquivo PDF, RTF, e lá da Microsoft, ele pode abrir todos os padrões, tá? Todos eles. Daí tem sempre uma pergunta assim, mas como que a comunidade sabe a codificação dos arquivos gerados pelo Word, pelo Excel e assim por diante, se é um arquivo proprietário fechado? Daí nós temos a garotada aí, os nerds, né, que faz a engenharia reversa e descobre como que é feito, porque a Microsoft não abre isso para a gente, tá? Até agora não abriu, tá? Então,
os nerds que tem por aí pelo mundo inteiro, faz a engenharia reversa e vê como que é feito. E daí a gente consegue ler esses arquivos todinho, tá? Então, a força da comunidade é muito grande. E isso tem sido muito bom, tem sido muito positivo. Então, todos aqueles arquivos, docx, docm, e vai embora. E os arquivos, daí tem aqueles tipo do Word 2007 binário, 2010, 2013. Então, isso é bem interessante. Fazendo só um comentário, no governo do Paraná, eu fui responsável por treinamento e capacitar todos os funcionários públicos do estado do Paraná. São mais de 150 mil. Trabalhamos com a ideia de treinar multiplicadores. Treinamos em torno de 8 mil multiplicadores, né? E sempre que a gente chegava para dar um treinamento sobre software livre, as pessoas diziam, não, padrão é Microsoft. E a gente provava que não é padrão, nem com eles mesmos, tá? E todo mundo sabe disso aqui. Se você pegava um arquivo que foi gravado no Word 97, padrão 97, e for abrir no Word 6, não abre, tá? E o que as pessoas fazem? Vai lá em ferramentas, opções, e configura com aquelas opções antigas, né? Assim acontece com o Word 2010, 2013, 2007 e assim por diante. Que daí você pode gravar no padrão 97, 2000, tá. Agora, se você gravar no padrão 2007, ele vai gravar como docx. Se for abrir no Word 2003, não abre, tá? Mas não abre mesmo, tá? Então, não é padrão nem com eles. Então, isso é uma coisa que a gente diz, isso é conversa fiada, tá? E pode ler muitos outros tipos de formato. Gravar. Aqui tem o poder do LibreOffice. Primeiro, ele pode também exportar para arquivo PDF, em vários níveis, né? Não é o PDF padrão, que às vezes você vai lá, seleciona o texto do arquivo PDF, copia e assim por diante. Ele tem níveis de seguranças bem interessantes. Desde o padrão que você pode editar o PDF, até o padrão, o último nível, que você só visualiza o texto, não permite nem imprimir. Então, o LibreOffice tem esse nível de possibilidade de gerar arquivo PDF em vários níveis de segurança, incluindo a senha também, tá? Nenhum outro software faz isso, a não ser lá o Adobe Acrobat, né? E daí tem que ser comprado. A gente que foi professor na PUC, num tempo que não tinha esse recurso, ou você gerava uma cópia especial, né, um DVD especial do amigo do Adobe Acrobat e gerava os PDF, né, e assim por diante. Depois surgiu alguns programinhas que geravam PDF, mas PDF padrão normal, tá? Ele pode gravar arquivo HTML, RTF e todos esses outros padrões que a gente tem, tá? Não citei todos, mas aqueles mais usados no mercado, tá? Então, isso é muito bom, tá? Ainda ele não chega assim a dizer assim, 100% mesmo, né? Eu diria um nível de porcentagem muito grande, porque os arquivos da Microsoft são arquivos proprietários, fechados, e eles não revelam para a gente o segredo. Então, na medida que a garotada, os nerds, faz a engenharia reversa, nós procuramos gravar dentro daquilo que a gente descobriu. Joia? Então, é reconhecido que, às vezes, algumas coisinhas passa batido porque a gente não tem o domínio 100% dos arquivos da Microsoft. Mas eu diria mais de 90% tranquilamente. Tá? Próximo. Pode piar. Na planilha, como a planilha é baseado na disciplina de matemática e estatística, né? Então, as fórmulas matemáticas e de estatística são as mesmas, não tem o que mudar, né? Então, as funções que a planilha tem, elas são idênticas, né? Então, não tem o que mudar. O que muda é a maneira como foi programado. Mas ele pode ler alguns arquivos que foi usado muito tempo no mercado. Por exemplo, o DBase. Tinha lá o DBase 1, 2, o 3. O 3 foi um domínio no mercado, todo mundo usava. E tem muita gente que tem esse arquivo ainda do DBase, né?
Então ele permite ler o arquivo do DBase, pode ler o arquivo CSV. Lotus 1, 2, 3, antes do Excel, era a planilha que dominava o mercado no mundo inteiro. Então tem muitas empresas que têm arquivos do Lotus 1, 2, 3. Então ele permite ler isso daí. E também todos os arquivos da Microsoft. Pode virar. Para gravar, também, ele permite no arquivo na planilha, ele permite gravar também o arquivo PDF. A mesma coisa que o texto, em vários níveis, né? Pode gravar também para o DBase, o CSV, que é um arquivo, é como se fosse um texto, daí tem os delimitadores, ou vírgula, ponto e vírgula, depende do que cada um usar. Né? E na apresentação, pode ir lá, pode passar. Aí. A apresentação, o PowerPoint, ele acabou tornando como se fosse um sinônimo, a mesma coisa que aconteceu com o Bombril, né? Que é a esponjinha de aço. Então todo mundo diz, o meu PowerPoint, né? Então ficou assim, e isso não tem quem mude isso, porque todo mundo diz o meu PowerPoint, né? E então tudo que a gente faz lá no PowerPoint podemos fazer aqui no Impress, né? E o Impress é um gerador de slides muito potente. Podemos ler os arquivos, tanto PDF como todas as versões que nós temos da Microsoft do PowerPoint, os arquivos PPT, PPTX, PPS, PPSX e assim vai embora, né? E isso facilita bastante a vida das pessoas. Próximo. Para gravar, ele permite também gravar nos padrões da Microsoft, né? Esse slide que está sendo apresentado aqui, ele está como sendo um arquivo PDF. Tá? Como eu dei muitas palestras, muitos cursos, por 20 anos fui professor da PUC, mesmo lá no PowerPoint, os alunos costumavam caprichar na sua apresentação, na monografia, no TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, e em casa, principalmente as mocinhas, né, costumavam colocar umas fontes diferentes, né, daquelas letrinhas bonitinhas, tá. Daí chegava na universidade, lá na PUC de Curitiba, pô, professor, lá em casa funciona tudo direitinho aqui, as letras ficam tudo diferente e as frases saem do slide, né? Porque daí se não tem a fonte, dança, né? Então, desde aquela época eu sempre gerei PDF, porque o PDF, independente do ambiente que você vá, né? Mesmo sendo o mesmo produto, seja do Linux, seja do Windows, ou PowerPoint, ou Impress, se você não tem a fonte chega aqui, ele vai sair do slide, tá? Então, aconselho sempre o pessoal a usar o PDF. Próximo. Antes de falar sobre o Draw, uma vantagem, tem no slide lá na frente, mas vamos adiantar. A partir da versão 4 do LibreOffice, ele tem uma opção para não ter esse aumento das fontes, a opção de você incorporar o fonte no seu texto, na sua planilha e também na apresentação, tá? Então, se você está no ambiente, mesmo sendo Windows, usando o LibreOffice no Windows na tua casa, daí tem uma fonte lá bonitinha, legal, daí no LibreOffice você tem uma opção na propriedade do arquivo, incluir o fonte. Daí o fonte que está lá no Windows ou no Linux, enfim, inclui dentro do texto. Quando você abrir no LibreOffice em outro ambiente, e lá não tem aquela fonte, ele vai buscar de dentro do teu arquivo de documentos, tá? Isso foi, digamos assim, uma solicitação do próprio mercado, a necessidade do mercado, tá? No caso de desenho, esse é um programa que tem um poder muito grande em relação a outros softwares que tem no mercado. Só para vocês terem uma ideia, olhando ali para o slide, vocês veem que tem uma infinidade muito grande. A gente não colocou todos os tipos de arquivos gráficos que existem no mercado, tá? Colocamos os principais. Por exemplo, o próprio arquivo ODF de desenho, né, que é o ODG e OTG, tá? O PDF, ele edita o PDF, tá?
desde que o arquivo não esteja protegido no nível de segurança que não permite a edição. Se o PDF normal, gerado com qualquer programa que tem por aí, ele permite a edição, já é? Porque o Draw é um editor vetorial. Então, cada elemento dentro de um PDF é para ser o elemento editável. Tá? Só que não vamos fazer, como uma vez um professor ligou para mim e disse assim, tem algum programa que edita o PDF? Eu falei, tem. O que você vai fazer? Estou fazendo um doutorado, achei uma tese bem interessante, parecido com o tema que eu estou. Sabe aquele jeitão malandro, né? Parecido com o meu tema, eu vou fazer algumas alterações aqui, e está prontinho, né? Falei, então não vou dizer qual que é o programa, tá? Porque tem essa malandragem, né? Do pessoal pegar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou uma monografia, e às vezes até aquelas coisas bem que envolvem o crime, ilícito mesmo, né? Uma nota promissória, um duplicata, um recibo, porque todos esses documentos é recomendável que seja gerado em PDF e de preferência com segurança o mais alto nível, né? Ou penúltimo, né? Que o mais alto nível só permite visualizar, não permite nem imprimir, tá? Então, gerar de uma maneira que não permita nem fazer a edição, né? Mas o Draw permite fazer essas edições, é bem interessante. Arquivo do Corel, esse também foi um avanço a partir da versão 4 do LibreOffice. Então, arquivo como o CDR, que é o mais usado no Corel, permite, né? Se o tempo permitir a gente vai mostrar um arquivinho que eu peguei do Corel, e ele pode editar, porque é um editor vetorial, ele pode editar em camadas e fazer as alterações. Ele só não grava no padrão do CorelDRAW, né? Porque senão daí vai perder o objetivo do LibreOffice, né? E o CMX. Do Visio é um outro software muito usado. O Visio, ele nasceu, não era da Microsoft. Daí a Microsoft comprou, porque o sucesso foi tanto, para fazer organograma, diagramação, representações gráficas. É um software excelente, né? Isso também foi para adequar à necessidade do mercado, porque muita gente diz assim, poxa, eu tenho um monte de arquivo do Visio e queria importar e tá. Daí foi feito, né? Daí a gurizada aí, os nerds, fizeram a engenharia reversa e descobriu como que é feita a programação, né? E então ele importa todos aqueles arquivos, VSD, VDX, VSDM e VSDX, tá? Então, nós vamos mostrar para vocês, funciona bem direitinho, tá? E daí tem vários outros arquivos gráficos que nós temos no mercado, né? Do PageMaker, arquivo XML, do AutoCAD lá, tipo o DXF, e aí vai embora. SVG, SGV, tem uma porção. TIFF, JPEG, tem uma série de variações do JPEG, né? Que pode ser aberto, né? Importado. Então é bem interessante. Daí, como eu falei, né? Então o Draw, o desenho, ele não tem a opção de gravar em todos esses padrões. Ele grava no padrão ISO 26300, que é o padrão aberto de documentos, que é o ODG, ou OTG, o OTG que é o template, né? Open Template Gráfico, né? E o PDF. E também gera um ODF Flat XML, tá? Bom, outras coisas que o LibreOffice tem, que diferencia muito de outros softwares, ele tem um dicionário de sinônimo, feito por brasileiros, né, para a nossa língua, e atualmente ainda não está assim, digamos, quando você faz um download do LibreOffice, você tem que instalar esse dicionário de sinônimo, tá? Mas nós estamos batalhando com a equipe para já vir tudo nativo. Se você baixa um LibreOffice da língua portuguesa, todas essas opções já estejam juntos, né? O verificador ortográfico, ele já vem junto. O corretor ortográfico também já vem junto. Antes era separado, mas agora já vem junto.
e muito bom mesmo, tá? O corretor ortográfico, como todos sabem, é verificar se aquela palavra está tem a grafia correta, né? Você põe, por exemplo, a nova ortografia aprovada pela Academia Brasileira de Letras e de Portugal e todos os idiomas portugueses, por exemplo, ideia, plateia, assembleia, não tem mais acento. Se você escrever com acento, ele vai dizer que está errado. E algumas correções ele está fazendo automaticamente. Então ele já está com a nova ortografia definido pela Academia Brasileira de Letras. Muito bom. Quem fez essa ferramenta de corretor ortográfico foi o Raimundo Moura. Ele é da Companhia de Saneamento de Sergipe, tá? É um voluntário aí que tem trabalhado de forma bem incansável, lá pertinho da tua terra, lá em Sergipe, muito bom. E ele também desenvolveu o corretor gramatical. O corretor gramatical, eu diria assim, já está em torno de uns 70% bom, tá? Tem algumas coisas que ele ainda não pega. Mas, por exemplo, eu que tenho origem japonesa, a gente tem mania de trocar masculino, feminino, plural e singular, conjugação de verbo, a gente engole muito. E ele corrige isso. Corrige bem, fácil e mostra as opções, né? Então, se você constrói uma frase que tem masculino, feminino ou plural, singular, não escrito da forma correta, ou o verbo no plural ou no singular, ele vai mostrar as opções para você, o que você quer fazer, né? Se você diz assim, os meninos é feio, né? Então ele vai dizer, você quer colocar como, né? Só no singular ou só no plural? Então ele mostra essas opções. É uma ferramenta excelente. A outra ferramenta nós sugerimos para desenvolver, porque é um algoritmo muito velho, já conhecido, né? Escrever um valor por extenso, eu falei, puxa, a gente podia ter isso. Porque nós tínhamos aqui no Brasil um editor de texto chamado Fácil, foi desenvolvido pelo Pereirinha lá na Santa Catarina, em Blumenau. Funcionou muito bem, né? Falei, puxa, podia ter essa rotina. Daí, alguns companheiros aqui do Brasil desenvolveu, porque o algoritmo é simples, já dominado, fez essa rotina, funciona muito bem, né? Você escreve um valor, daí você dá um clique num ícone, ele escreve por extenso, tudinho. Muito bom, e já está adequado também à ortografia. A nova ortografia, por exemplo, tem palavras que mudou a acentuação. A palavra 50, não tem mais trema em cima do 50, né? Então já não tem, muito bom. Novas fontes, o LibreOffice passou a adotar uma série de fontes mais usadas no mercado, né? A planilha foi feita uma adequação, porque havia muitas reclamações, só que a equipe acabou exagerando na dimensão, né, no limite. Por exemplo, quando você abre um arquivo, ou como é conhecido, uma pasta, né, ele permite ter até 10 mil planilhas. Normalmente, quando você abre, ele abre 3 planilhas, tá? Seja Excel ou no cálculo. Ele permite abrir até 10 mil planilhas. Eu fiz o teste, ele abre, só que tem que ter máquina. Meu Ultrabook tem 6 GB de memória, ele fica assim, é que nem um Fusca pôr uma tonelada em cima dele, né? Daí não anda, tá? Eu perguntei, mas por que esse limite? Daí, a resposta que um dos membros no Brasil falou, é para ninguém encher o saco, sabe? Então o limite é bem grande mesmo. Porque ninguém abre uma pasta com 10 mil. Abre ali talvez 4, 5, 6 planilhas, e não passa disso, né? E então não tem. Outro limite da planilha, esse para adequar ao Excel, tá? Então ele permite até 1024 colunas, que também é um exagero, mas ficou idêntico ao Excel, tá? As pessoas quando faz uma planilha, talvez faça 10, 15, 20, talvez 30 colunas, né? Mas ninguém vai fazer 1024. Até se perde na hora de trabalhar com a planilha. E outro limite é 1.048.576 linhas. Boa parte do pessoal que está aqui é da área de TI e sabe por que esses números assim, né? É tudo baseado na base 2, né? No binário 0 e 1. Então, por isso tem
esses números. Na questão da linha, eu pessoalmente já vi um exemplo na Secretaria da Agricultura lá do Paraná. Uma vez um colega disse assim, puxa, eu estou com uma versão do OpenOffice, na época do OpenOffice, BROffice, né? Ele só aceita 65 mil linhas. Daí no meu computador, que eu tenho um Windows, e baixei do próprio site do BROffice, ele só aceita 65 mil linhas. No computador do colega, que tem o Debian, a versão é igual do BROffice. Só que ele aceitou 960 mil linhas. Então ele extraiu do banco de dados do mainframe informações da agricultura do Paraná e queria fazer alguns ensaios, né, colocando filtros para trabalhar com esses dados da agricultura. Daí, ali eu também descobri que o BROffice que estava no Debian era o BROffice modificado pela Novell. Então, o Debian já estava usando o BROffice com aquela adaptação que a Novell tinha feito para que tanto o editor de texto, planilha e apresentação pudesse ficar mais próximo do que é o Excel, Word e PowerPoint. Tá? Então, já antes de surgir o LibreOffice, o BROffice no repositório do Debian já estava com essa adequação. Então, foi muito bom. Muito bom mesmo. Tá? Então, pessoalmente, já vi essa experiência de 960 mil linhas. PDF nós falamos, o ODF, o padrão dos arquivos que é gravado é a versão ODF 1.2 e ele aceita a assinatura digital que é adotado pelo Brasil, tá? Pela Receita Federal. Essa adoção foi uma sugestão do Jomar Silva, acho que ele está por aí, e foi enviado para o OASIS, que define o padrão ODF, e foi assim. Alguns limites, né, do poder do LibreOffice. Os arquivos passaram de 2 GB para 4 GB. Né? 2 GB já é um arquivão muito grande. Então, esse também foi um limite assim, bem generoso. Né? Exportações de gráficos e imagens em PNG e JPEG. Você pode gerar slides, né? E depois quiser exportar em cada slide como sendo um arquivo gráfico, ele permite fazer isso. Tá? Esse aqui é outro limite também exagerado. Né? Um parágrafo é quando você dá um enter no texto, ele gera um controle de parágrafo. Então, foi aumentado o limite dele para 2 GB. Imagine um parágrafo com 1.000, milhão, bilhão, 2 bilhões e pouco de caracteres. Né? Por que foi feito isso? A argumentação é que na área jurídica, que nem agora nós temos esses processos do Petrolão, do Fifão e assim por diante, do Mensalão, né? Os caras começam a fazer depoimento e não para, né? E vai embora. Daí o cara que está registrando lá, vai digitando, daí tem uns parágrafos que é monstruoso, né? Então é baseado na parte jurídica, né? Então daí você tem um parágrafo que o cara começa a falar, vai para lá, e fica um parágrafo enorme, né? Mas aqui é um limite bem grande. Próximo. Aqui é só correção, não vamos comentar. Deixa eu ver aqui. Próximo. Aqui também é mais embelezamento, né? Novas cores para caracteres não imprimível. Pode ir, próximo. Referência de quadros, que no LibreOffice tem um negócio chamado, lá no Word chama de caixa de texto. Aqui você tem quadros, tá? Então você faz quadro e escreve o texto dentro desses quadros. Né? Quem vê jornais, revistas, nas revistas, jornais chama de olho, né? Você tem um texto grande, de repente tem um quadrinho com um texto ali no meio. Tá? Próximo. Comentários. Isso foi muito bom de poder permitir, né, a impressão de anotações do texto na margem direita. Então, ele pode imprimir, também pode visualizar ou esconder. Tá? Você faz um texto e um projeto, sei lá, uma monografia, quer tecer alguns comentários, mas esses comentários
você não quer que seja impresso, ou seja impresso. Daí você que decide. Próximo. Aí tá. Aqui foi mais uma adequação da planilha, tá? Então, aquelas funções matemáticas e estatísticas que estavam faltando no cálculo, que tinha no Excel, foi todos incorporado. Aqui edições de poder fazer cálculos numa tabelinha. Vamos lá na outra. Aí é só perfumaria. Vamos para frente. Daí também. Dinâmica. Mapeamento gráfico. Vamos lá para frente. Isso aqui é interessante. Você faz uma apresentação de um projeto, né? E daí, para um outro público, você quer, digamos assim, não apresentar certos slides. Então, você pode ocultar esses slides e na numeração do slide ele não vai contar isso daí. E daí fica uma apresentação perfeita, tá? Então, muito bom. Aqui houve uma melhoria nos desenhos 3D. Vamos lá para frente. Aqui também é mais perfumaria. Vê o desenho do lado esquerdo com o direito. Ele mostra em cores diferentes, tá? Então, conjunto padrão de ícones, tá? Dá um destaque, né? Vamos lá para a próxima. Aqui também é mais para mostrar as células que estão selecionadas. Próximo. E daqui é mais para... Esse também tem no Windows, né? Janelas... isso daqui é a tela inicial. Isso daqui foi uma mudança grande. Então, na abertura do LibreOffice, ele mostra todos os arquivos que você já trabalhou. Naquela área que vocês estão vendo, só uma janelinha em cinza em volta. Daí ele vai ter todas as janelinhas abertas ali dos arquivos que você já trabalhou por último, tá? Isso aqui também foi uma melhoria, adequou-se aos padrões internacionais de software. Em vez de ter uma paleta como aquela de cores assim, passou a ter um painel com todas as opções de cores e variações, tá? Para daí ficar adequado com o mercado. Próximo. Pode ir virando. E também pode ir virando. Filtros, pode ir lá para frente. Mais um. Desempenho. Isso aqui é uma perfumaria, vamos passar para frente. Aí, tá bom. Aí a questão do arquivo Visio, que ele permite trabalhar, né? Próximo. Desenhos, tá? Que vem de arquivos lá do RTF e do DOC. Daí, quando abre com o LibreOffice, ele funciona normalmente. Vamos lá para frente, pode ir mais para frente. Esse daqui é novidade, tá? Quem faz monografia, livros, tese, dissertações, tem aquela numeração das páginas iniciais, tá? Então, no LibreOffice, a partir da versão 4, passou a ter a folha de rosto, que você tem aquelas páginas antes do capítulo 1 ou da introdução, com numeração em algarismo romano. Então, você permite fazer essa numeração. Pode ir para frente. Queremos ir lá na coisas interessantes, mas pode ir virando, virando. Volta um. Mais um. Aí. Você quando faz um slide e tem pressa de inserir uma foto, por exemplo, uma foto que eu tiro daqui, mas eu quero só que apareça essas 3 pessoas aqui da frente. Então, tem que achar um programa que edita, tá? Não, pega essa foto original, dá um clique nela e vai aparecer aqueles marcadores bem grandes em vermelho lá, né? Daí você pega e corta a visualização e vai mostrar só o que você quer no slide, tá? Então é editor virtual, mas ele não modifica nada, ele só muda a visualização da imagem. Isso é muito prático e as pessoas estão adorando. Pode ir mais para frente. Aqui é só para mostrar alguns slides como que está ficando o LibreOffice para Android, tá? Então pode ir correndo, pode ir. Então já é uma tela conhecida de vocês com outros aplicativos. Então nós não estamos fazendo nada diferente. Então com menus bem simplificado
e que facilite a vida das pessoas que usam. Pode voltar. Aqui está o endereço, quem quiser baixar a versão para o Android, tá? Então o endereço é bem simples, é devbuildlibreoffice.org. Depois para frente é só procurar as versões diárias, master, e baixar o arquivo, instalar no seu tablet ou no smartphone. Pode ir para frente. Aí vamos pular. O LibreOffice tem sido reconhecido mundialmente, né? Tem recebido vários prêmios. Vamos lá. Quem quiser, assim como tem Java, lá mesmo na Microsoft SQL Server e assim por diante, a TDF resolveu implantar, né, já no final do ano passado para cá, certificações. Tá? Então, você vai conseguir a certificação de acordo com a sua competência. Então, podemos ter certificação de desenvolvedor, que no Brasil já tem 2, que são certificados para auxiliar no desenvolvimento, para migração, para instrutor e suporte. Tem nível 1, 2 e tem o 3 também. Tá? E qual é a vantagem disso? Primeiro, é a profissionalização das pessoas que vão representar ou prestar serviço sobre LibreOffice, né, para alguma empresa, alguma instituição. Então, por exemplo, que a PUC, eu quero fazer a migração, mas eu quero um profissional certificado. Senão não participa do processo, né, da seleção da empresa. Então isso foi muito bom, está sendo muito bom. Tá? Ali tem o endereço embaixo, onde vocês podem ter mais informação. Essa equipe que desenvolve, pessoas que fazem o desenvolvimento tem 927, colaboradores em template 29, então nós temos aí muita gente. Eu participo ali naquele do TDF Week, tem 2.112 participantes. Tá? Aqui é o corpo diretivo, nós temos uma brasileira, a Eliane Domingos, que vai dar palestra amanhã, é vice-presidente da TDF, tá? E, próximo, aqui é onde nós temos a comunicação com a imprensa, né? Temos a Eliane, que é do Brasil, o Florian, que é da Alemanha, o Charles, que é da França, e o Ítalo, que é da Itália. Fim. Deu certo ali? Então tá bom. A gente pode abrir pergunta para eles? Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa assim? Pode levantar a mão. Então, primeiro que levantou a mão aí, ganha um boné e um papel. Oba, obrigado. Então pode perguntar. Obrigado. Boa noite, plenária. Meu nome é Amilson. Faço parte da direção de um sindicato da categoria de TI no estado da Bahia. E, na verdade, não seria uma pergunta, seria mais uma dúvida. Teve um slide no qual o senhor falou sobre as mudanças a partir da versão 4.4, que seria exatamente as implantações, né, de algumas fórmulas que, na verdade, foram uma combinação mais uma exigência do próprio mercado pelo fato do Excel. E aí eu queria saber se, além dessas fórmulas, foi também aberto, né, para os comandos e os scripts que estavam dentro do Excel. Por que é o meu questionamento? Porque toda mudança tem resistência. E uma das mudanças, e uma das resistências que está havendo com o Calc, né, principalmente quando eu faço a explanação do LibreOffice, é exatamente essa questão de todo o aplicativo do Excel, de todo o arquivo do Excel, quando é aberto no Calc, e tem comandos e scripts, gera algumas incompatibilidades. E isso está criando uma resistência. Então, eu queria saber se a versão 4.4 também sofreu essas alterações ou se vocês deixaram já para a versão 5.0. No Excel, e também, quer dizer, na planilha e também no texto, tem algumas coisas que a gente não vai ter em implantação, tá? Porque principalmente com macros, tá? Porque os macros trabalham com Visual Basic e no LibreOffice a gente não trabalha com Visual Basic, a gente trabalha com Basic, Basic normal, tá? Então, algumas coisas, infelizmente, nós, por enquanto, não temos assim, uma previsão.
porque daí o Visual Basic é uma versão proprietária da Microsoft, né? E tem funcionalidades no Visual Basic que a gente não tem no Basic comum, tá? Então, isso daí é um abacaxi para nós, né? Tá? A mesma coisa, ninguém perguntou, mas a questão do Access e o Base, tá? Então, o Base até ele está assim mais imaturo por causa disso também, porque o Access ele tem todo um trabalho diferenciado que a gente não consegue. E também o Access aos poucos está deixando de ser usado porque as coisas estão indo tudo para a nuvem, tá? Então, aquelas coisas de ficar fazendo no micro, em breve, não muito longe, primeiro que a gente nem vê mais desktop para ser vendido nas lojas, né? Então, com o tempo, o pessoal vai estar com tablet e smartphone. Está sumindo o desktop, né? Pergunta, quem mais tem outra pergunta? Sim, duas questões. A primeira, do recortar ali a foto, que tem na opção da foto ali, a imagem ali no impresso. Por que só o impresso? Porque esse tempo me perguntaram, né? Foi tentar usar, colocar uma foto e queriam recortar e não conseguiram, porque no Word pode, no Word consegue editar a foto direto no Word. E aí eles queriam recortar um pedacinho, também não conseguiram, aí eu descobri que só estava no impresso. Só no impresso. Isso é uma boa... porque só no impresso, porque não uso de todos. Né, a equipe do desenvolvimento. E outra coisa, o que a Document Foundation ajuda em questões assim, de apoio com projetos de migração e outras coisas de incentivo de usar o LibreOffice, que eu trabalho no Instituto Federal, né, aqui do Rio Grande do Sul. E aí a gente está lá, iniciativa minha, a gente está com um projeto de tentar migrar todo o nosso parque tecnológico para o LibreOffice, né, e futuramente para o Linux. Então a gente já tem muita gente que usa e tal, e aí tem um pessoal que é mais resistente, a gente queria ver se conseguia recursos, no caso, cursos e informações na área do LibreOffice para poder estar trazendo esse pessoal para cá, né? Aí eu quero saber o que a Fundação ajuda nesse quesito. Oi? Você é aqui do Rio Grande? Sim. Ah, tá. Aqui tem a empresa a Prodesk, que acho que a pessoa está até aí no evento, ele sempre está por aqui, é o Gustavo Pacheco, tá? Prodesk é PRODESK, tá? Ele presta serviço sobre isso, migração, treinamento, tudo. Beleza? Mais pergunta? Agora não tem copinha, agora é só boné, viu? O Base, daí você fala Base com Access, né? Poder puxar. Hoje ele não tem compatibilidade, né? Então, o jeito de trabalhar do Access com o Base é bem diferente. Tá? Outra pergunta. Agora, é o último boné. Qual que é a sua pergunta lá? Tá. E também acabou o boné. Até o Word 6. Word 6. E antes disso, o Word era muito ruinzinho, né? Então o pessoal usava WordStar, usava outros WordPerfect, né? Então ele aceita fazer importação do WordPerfect, porque o WordPerfect era o que dominava o mercado antes, né? E o Word até o Word 5 lá era bem sofrível, né? No 6 é que deslanchou, né? E antes era o WordPerfect, então o WordPerfect ele importa. Daí o Access tem recurso para fazer exportação, né? Para outros formatos, né? Provavelmente tem lá, porque faz tanto ano que eu não uso o produto da Microsoft, né? E até a gente esquece. Então possivelmente tem CSV, DBF, né? Se exportar para DBF, daí vai embora. Feito? Acabou o tempo. Ali está o meu contato, tá? VFurush, tanto faz Facebook, Twitter, Google Talk e Skype, e o meu WhatsApp está lá. Bem facinho.
Feito? Pessoal, muito obrigado. Agora